1 Samuel, capítulo 17, e versículo 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e versículo 47. Estamos aprendendo sobre a vida do rei Davi. Nós deixamos aí uma palavra sobre inocência, sobre alegria, caso você esteja anotando, para depois você agradar o coração de Deus. E a gente não poderia falar de Davi sem falar da maior ou da fase mais famosa da vida dele, que é a luta de Davi e Golias. Todo mundo conhece, as crianças conhecem, o mundo inteiro conhece. Falou de Davi, você lembra, parece uma dupla sertaneja, você lembra imediatamente do Golias. Eu acho que até tem gente que pensa que o nome dele era Davi Golias, de tanto que se fala Davi e Golias. Eu queria deixar uma palavra essa noite sobre ousadia. Amém? 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 47. Preste bem atenção, porque a chuva vai atrapalhar um pouquinho, mas o pessoal do som ali está afiado, está espetáculo. 1 Samuel 17, 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou-o e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então que os filisteus, que seu campeão era morto, fugiram, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Amém? Pai, nós queremos que o Senhor fale no nosso coração. É o nosso desejo receber a Tua palavra, a Tua orientação. Recebemos sabedoria e graça para continuarmos com o dia de amanhã, porque é a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos faz viver e que nos mantém, é a Tua destra que nos sustenta, e nós queremos declarar isso, Senhor, obedecendo a orientação da Tua palavra, que toda vez que Te obedecemos, é gerado poder na nossa vida. Não é com palavras persuasivas, e não nem com embates teológicos, mas é em obediência à Tua palavra que o Teu poder é gerado em nós. E nós queremos fazer isso, ao ouvir e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Como já disse, eu quero falar essa noite sobre uma característica de Davi que chamou a atenção de Deus. Estamos falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus olhou para ele, se apaixonou por ele, e foi uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia e de toda a história do mundo também. Não houve rei como Davi, nem haverá. Não houve administrador, nem político, nem chefe, nem líder como Davi, e não haverá. Amém? Barack Obama, perto dele, é fichinha. Qualquer grande empreendedor do mundo inteiro, perto de Davi, se torna pequeno, porque esse pequeno grande homem fez a diferença nas mãos de Deus, porque ele era enorme, porque atrás dele, junto dele, na frente dele, sempre Deus estava. Amém? E eu quero falar sobre essa ousadia que esse menino tinha, e que Deus precisou lapidar para usar, mas usou.
Essa ousadia que alguns têm e que Deus quer usar, porém precisa ser lapidado. Ousadia não é, pelo menos segundo o que Deus quer falar hoje, sensualidade. Entenda isso. E nem muito menos, como é que se fala aquela pessoa que desrespeita os outros? É uma pessoa atrevido, presunçoso, atrevido. Não, isso não é ousadia. Pelo menos não é essa ousadia que Deus se agrada. Deus não gosta de gente atrevido. Deus ele aprecia a pessoa que se coloca no seu lugar. Porém, você vai aprender hoje o que é essa ousadia, essa capacidade de encarar o problema de frente e resolver. E se você está passando um problema, saiba que Deus não quer que você morra com esse problema. Deus quer que você resolva esse problema. Amém? E tantos quantos outros vierem na tua vida, você tem um Deus olhando para você e dizendo para você: vai, enfrenta, e eu serei contigo. Se você é crente, se você é praticante da palavra de Deus, então isso quer dizer que você tem o Espírito Santo, que você é movido pelo Espírito Santo. Então as tuas ações serão em favor da palavra de Deus. A ousadia do mundo leva o homem à destruição. A ousadia do servo de Deus leva à salvação e à vitória. Como dizia um grande teólogo cujo nome esqueci: ame a Deus, obedeça a Deus e faça o que você bem entender. Se você tem vontade de fazer tudo que Deus não gosta, então faça, porque aí você não se converteu ainda. Porque no dia que você se converter, que nem Jesus falou para Pedro, você vai agir segundo Deus quer. E aí a tua ousadia vai te livrar do mal. E o que eu observo em Davi, porque se Deus falou: olha, Davi era um cara ousado, e eu me agradei disso, então eu fui buscar na palavra e deixei o Espírito Santo me mostrar os aspectos dessa ousadia dele, para você entender como ser ousado em Deus. E quem é ousado em Deus é ousado por Deus, com certeza. Primeira observação é que Davi, quando chega na batalha, e o povo de Israel tremia de medo, porque era um homem de aproximadamente 2,70 metros de altura. Shaquille O'Neal perto dele era um pivete. Michael Jordan era um molequinho perto dele. Golias de Gate, um homem de aproximadamente 2,70 metros de altura. Então ele falou assim: para a gente não complicar essa batalha, mandem um homem a mim. Se esse homem me vencer, eu vou ser escravo de vocês e todo o meu povo. Porém, se eu vencer, o povo de Israel vai ser escravo dos filisteus. Porque o diabo quer fazer isso. O diabo quer vencer você e te tornar escravo dele. E Deus quer que você vença o diabo, para você não se tornar escravo dele. Entenda, o povo de Israel estava numa colina, os filisteus numa outra colina, e Golias queria enfrentamento no vale. É aonde o diabo quer te pegar. É no momento difícil, é na tua hora de dificuldade, é na hora da tua doença, é na hora que acabaram de te humilhar, é na hora que o teu dinheiro está faltando. O diabo desce no vale e fala: vem me enfrentar aqui. Que ele é grandão, ele é sábio. A Bíblia diz que ele é um cara inteligente, ele é um cara que arquiteta coisas. Porque o diabo, irmão, ele planeja, e se você não está com Deus, ele vai e ele mata. Jesus falou: ele veio para roubar, matar e destruir. O que faremos? Nada. Abrace Jesus, porque Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sem mim, nada podereis fazer. É isso que Jesus falou. Se liga na videira. Você tirou lá do Orkut? Ligado na videira? Orkut. Agora é só Facebook. Coloca no Facebook. Ligado na videira.
sem Jesus nada podereis fazer. Então quem é que desce, irmão João? Nem você que é grandão descia. Encarar um homem de 2,70 m com um escudo, a armadura dele pesava não sei quantos quilos, uma baita de uma lança, o escudeiro ia na frente arrastando as armas. Se tiver homem aí, desce. Se ganhar de mim, eu serei escravo de você e todos os filisteus. Primeiro o cara ia morrer, o cara ia apanhar mais que pandeiro no dia de samba, e depois o povo ia se tornar escravo. Saul, tremendo de medo, sabe por quê? Saul era o homem mais alto de Israel. Se fosse por altura, era ele. E o homem era um medroso só. Na hora que era para ser um burocrata, na hora que era para dar ordem para empregado, senta, levanta, fica quieto, eu mando, eu faço, eu aconteço. Mas não era líder. Na hora de liderar, na hora de encarar o inimigo, ele sempre se escondia, ele nunca enfrentava. E aquele pequenino chamado Davi chega e vê aquele alvoroço, e ele escuta: Saul prometeu um prêmio, aquele que vencer o filisteu vai casar com a filha de Saul, Mical, devia ser muito bonita, e a família dele nunca mais paga imposto. Já imaginou? Nunca mais pagar IPVA, IPTU, conta de luz, conta de água, nunca mais. Sua casa ia ser quitada, você ia receber um sem parar, com bônus, para viajar à vontade, passar no pedágio, aquela cancela ia abrir assim, ó, sem pagar um centavo. Davi escuta aquilo e fala: sério? Sério. Aí ele olhou para o gigante, falou: é grande. Mas aí ele consultou na mente dele, 2,70 m. Ele falou: já enfrentei um urso. Um urso em pé não é muito diferente disso. E Deus me ajudou a matar um leão. Então Davi esqueceu do gigante, virou para o outro lado e começou a olhar para o prêmio. Se você quer ser ousado na vida, olhe para o teu objetivo e não para a dificuldade. Amém? Olhe para o teu carro e não para o carnê dele. Olhe para a tua casa e não pelos 30 anos que está para frente para pagar. Você tem um objetivo. Olhe para o ministério e não pelo que você tem que passar para chegar lá. Olhe para a tua família e não para o relógio despertando às 5 horas da manhã. Lembre-se que você tem um alvo, você tem um objetivo. E se você quiser ser ousado, olhe para ele. Paulo falou: uma coisa eu faço, esqueço as coisas que ficaram para trás e olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Soberana vocação. Paulo podia tanto estar falando sobre o ápice do ministério dele, quanto o dia que ele encontrasse com Jesus na glória. Duas coisas que você pode olhar e você não vai se desviar mais do seu objetivo. Mas eu tenho que estudar 4 anos, 5 anos, depois tem que fazer doutorado, depois tem que fazer bacharelado. Olhe para o teu objetivo, olhe para o salário que você vai ganhar depois que você terminar a faculdade. Não olhe para o tamanho do livro que te deram para estudar, olhe para o objetivo que tem atrás desse livro. Não olhe para os gastos do teu casamento, olhe para o casamento. Depois você vai se esquecer. Amém? Não olhe para a quantidade de dinheiro que você gasta com teus filhos, olhe para eles já adultos, abençoados, e você se alegrando de ver eles, não te dando trabalho, porque filho pelo menos não dando gasto já está bom. Não espere pegar de volta, mas pelo menos o filho não te dando gasto já está bom. Isso que meu pai fala: você o dia que me parou de dar gasto já está bom. Está bom demais. Olhe para o teu objetivo. Davi olhou e falou: cadê a moça? É aquela ali? Amém. E ele imaginou: meu pai nunca me respeitou, meu pai nunca lembrou de mim, mas o dia que chegar em casa falou: pai, a Bíblia diz que Jessé já era bem velhinho, pai, chega de pagar imposto,
porque eu venci o gigante, e eu fui honrado, e a partir de hoje, a tua aposentadoria vai ser só para fazer compra, e para viajar com a mãe. Olhe para o teu objetivo. Todo objetivo tem um Golias olhando para a tua cara. Quem é que vai descer aqui para me enfrentar? Todo objetivo. Não existe coisa fácil. Ainda mais para nós que somos crentes e andamos no mundo que jaz no maligno. Você tem que andar direito segundo a palavra de Deus e vencer. Vai ser mais difícil para você, mas vai em frente. Olhe para o objetivo. Esqueça o dia de hoje. Uma coisa eu faço, esqueço as coisas que ficaram para trás. Mas ontem não deu certo, ontem foi ontem, agora é outra vida. Amanhã N coisas estarão diferentes e pode dar tudo certo. Você ficar lembrando do que deu errado, foi ontem. Deus trabalha com o conceito de eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então olhe para o teu objetivo, e você vai ser uma pessoa ousada. Amém. Se olhar para Golias, a perna vai tremer. Agora, se olhar para o prêmio, você vai enfrentar, porque vale a pena. Amém? Davi então começa a se encaminhar para ir. Ele não sabia nem o que ia fazer. Eu imagino aqueles cara 1000 por hora. Davi, eu imagino que era assim. Como é que fala? Dinâmico, mas hiperativo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso. É grande o cara, mas se eu não saio daqui hoje sem matar esse cara. Ele abre, o irmão mais velho chega e diz: escuta, o que você está fazendo aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, tipo assim, moleque, você não está fazendo nada, o que você está fazendo aqui? Os caras todos paramentados, os irmãos deles eram altos, bonitos, todos vestidos de soldado, mas não valia a calça que estava vestindo, né? Homem que faz que é homem, mas não é. E aquele menino não deu atenção para o irmão dele. Não dê ouvidos à crítica. Quem está te criticando é porque tem tempo para te criticar. Então não merece ser ouvido por você. Pessoa que tem tempo para criticar não tem tempo para trabalhar. Porque quem está trabalhando, quem está fazendo algo bom, algo produtivo, ele não tem tempo para criticar. Não é assim no teu trabalho? Você é sobrecarregado de trabalho, e as pessoas passam olhando o que você está fazendo, criticando o que você está fazendo, e você dando um duro danado. Continue trabalhando, continue buscando o teu objetivo e não olhe para críticas. A não ser que a pessoa fale: escuta, se você fizer dessa maneira, vai mais rápido. É crítica construtiva? Ouça. É crítica destrutiva? Não dê atenção. Essa pessoa não merece os 10 segundos que você vai perder lá ouvindo. E o que ela está falando não é verdade, não vai suceder na tua vida. Amém? Não dê atenção demais para gente de menos. Eliabe não estava fazendo nada, não estava nem pensando em enfrentar o gigante, e estava criticando. Continue fazendo o que Deus tem colocado no teu coração. Se ninguém for com você, lembre-se de Neemias, quando foi construir Jerusalém, como é que ele falou? Eu fui e poucos homens comigo. Mas ele tinha uma visão de Deus. Não espere que as pessoas vão te acompanhar e estar do teu lado, mas faça a tua parte. Você tem um Deus do teu lado. Amém? Te criticam, te magoam, mas não dê atenção. Não merece a tua atenção. Continue como Davi fez. Dá uma desconcertada na pessoa, dá um drible, dá um olé e vai para o teu objetivo. Amém? Então a Bíblia diz que também Davi colocou no coração dele que ia enfrentar o gigante. Ele resolveu. Desde que ele ouviu do prêmio, ele foi atravessando circunstâncias e ele não parou. Uma coisa que nós vemos no homem ousado é que ele é empreendedor. Sabe que é uma pessoa empreendedora? Preste bem atenção, para você não entender errado. Aquele que faz o que ninguém está fazendo.
Você, em todo o âmbito da tua vida, no teu trabalho, na tua empresa, na tua igreja, você vê pessoas que não querem fazer algo porque é difícil, dá trabalho e pode dar errado. Experimenta você pôr a cara para fazer. Você sabia que você está pisando em ouro? Há anos atrás, as pessoas vinham para essa cidade, para Sumaré, para comprar terreno barato. É ou não é? E hoje, está baratinho? Quanto a pessoa que comprou terreno aqui, alguns anos atrás, não tem lucrado? Empreendedores. As pessoas olhavam e falavam, poxa, meio do mato, só tem mato. Outros olharam e falaram, o terreno da minha casa aí, aqui vai passar rua, aqui vai passar hospital, aqui vai ter igreja. Amém? Aí alguém falou para ele assim, é como que nem um dia pegaram 2 vendedores e mandaram para uma tribo indígena, uma tribo lá na África, 2 vendedores de sapato. Chegou lá todo mundo descalço. Um vendedor, os 2 mandaram e-mail imediatamente. Um mandou e-mail assim, ó, eu vou embora de volta para o Brasil, ninguém aqui usa sapato. O outro vendedor mandou e-mail, mande um monte de sapato para cá que nós vamos ficar ricos, ninguém usa sapato aqui, ainda ninguém tem sapato. O dia que a gente começar a vender sapato aqui, vai ter um monte de gente para comprar, né? Você chega num bairro e fala, poxa, como é que eu vou comprar pão? Não tem padaria. Outro chega e fala, eu vou montar uma padaria aqui e vou ficar rico. Você quer ser uma pessoa ousada? Seja empreendedor. Ninguém queria matar o gigante, ninguém queria pôr a cara a tapa. Falou, eu posso morrer, eu posso passar uma vergonha, eu posso chegar perto dele, ele dar um assoprão, me derrubar no chão e me humilhar. Davi falou, eu vou lá. Que ninguém está fazendo, e você está martelando, que nem Gideão malhando trigo no lagar, que lá para uva. Trigo, você precisava ir numa montanha bem alta, malhar, porque você tem que bater e chacoalhar com a peneira, aí a palha vai embora, o trigo fica e o homem lá, pá, tinha que separar aquilo na mão. O cara era empreendedor, mas falou, a minha família não passa fome. Amém. O povo de Israel estava escondido em caverna passando fome. Na casa de Gideão tinha comida sim, porque ele era um cara empreendedor. Você tem ideias, você está vendo coisas que ninguém está vendo. É difícil, mas se eu fizer, vai abençoar muita gente. Todos os homens milionários criaram coisas que ninguém tinha criado. Imagina a pessoa, como é que vai usar isso aí? Não tem internet rápido o suficiente. É muito caro, ninguém usa. Ninguém usa porque não existe, mas quando eu lançar, as pessoas vão ver que é útil e vão comprar. Ninguém queria matar o gigante, mas Davi falou, então se ninguém quer ir, está fácil o negócio. Eu vou sozinho. E Deus vai comigo. Amém? Por isso que eu prefiro trabalhar sozinho. Às vezes você precisa pedir ajuda para as pessoas, e as pessoas demoram para te ajudar, e você acaba acumulando e não fazendo. O que dá para fazer sozinho, manda abraço. As pessoas vão te seguir, e aí as coisas vão começar a acontecer. Não fique esperando as pessoas fazerem por você. Vai na frente. Que nem Débora. Débora, quando o povo viu aquela mulher indo na frente do exército, aí o povo falou, não, vamos lá, homens, aquele bando de homem frouxo começou a seguir a Débora, porque ela falou, a mulher está na frente, cara, vai ficar feio. Então todos os exércitos se uniram, porque aquela mulher também era empreendedora. Você quer ser um cara ousado? Então seja empreendedor. Faz o que ninguém está fazendo. Fazer o que todo mundo está fazendo, você vai ser só mais um. Amém? E o centro de toda essa mensagem está no versículo 47. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Confie inteiramente na graça de Deus. O Elias falou, o que é isso? Agora eu virei cachorro, o cara vem com um pedaço de pau, né? Porque Davi ia com a funda. A funda era parecido com o estilingue sem a forquilha. Era só o couro do estilingue, seria.
e 2 outras tiras de couro mais comprida. Você colocava a pedra, tinha que rodar e soltar uma das partes e acertar o teu alvo. Davi ia rodando aquele negócio. Cara, mas o que é isso? Cara, que pedaço de pau com pedra. Diz que ele foi lá no ribeiro, pegou um seixo, que é uma pedra bem dura, pegou 5. Alguns dizem que é porque o Golias tinha mais 5 irmãos. Falou: se vier os outros 5 eu mato tudo. Na verdade tinha mais 4 irmãos, perdão. Mas isso não diz a Bíblia, mas ele matou os outros 4 irmãos de Golias depois lá na frente, viu? Confie inteiramente, enlouquecidamente, apaixonadamente na graça de Deus. Deus salva, não é com lança e nem com espada. Do Senhor é a guerra. Deus salva, não é com dinheiro, não é com gerente de banco, não é com pessoas importantes, não é com revólver, mas do Senhor é a guerra. De quem é a luta que você está travando? É tua? Então fica aí, porque a minha é de Deus. É do Senhor é a guerra. É o que Deus fala para a gente. Desde que você se converteu, esses anos todos você vem e ouve Deus está falando: a luta é minha. Aí você vai lá, né? Tentaram enganar Davi. Saul falou: usa minha armadura. Ficou ridículo. Saul era alto, Davi era baixinho. Ele colocou a armadura e ficou caindo aquela capacete do lado, aquela espada arrastando no chão, o pessoal rindo. Ele falou: escuta, tira essa porcaria de mim. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Porque o crente fica ridículo quando levanta a voz e quer brigar, quando quer processar a empresa, quando o crente quer falar: estão mentindo, e ele quer. A pastora Guilherme falou: se já mentiram a teu respeito, deixa quieto, o tempo vai provar o contrário. Quanto mais você lutar, mais vão te acusar, mais vai parecer que é mentira, porque o diabo já arma a rede para te prender. Saia dessa rede. Hoje tinha um crente do meu lado na empresa falando: olha, eu não vou ajudar mais essa empresa porque ela não me ajuda. Eu olhei bem para a cara dele e falei: eu vou te dar uma Bíblia de presente. Saiu até lágrima no olho. Ele saiu até de perto. Não é assim que crente luta. Do Senhor é a guerra. A nossa justiça vem dele. A nossa provisão vem dele. A nossa cura vem dele. Ele levou o povo dele para o deserto 40 anos para aprender a depender dele, e não aprenderam. Quando é que nós vamos aprender a depender de Deus? A nossa parte, querida, é andar em santidade com ele. A nossa parte nesse carnaval deles, que nós não vai ter carnaval aqui não. Não tem carnaval de Cristo. Jesus não sai em bloco de carnaval. Nós vamos continuar buscando a Cristo, enquanto o mundo lá fora faz a festa da carne, que é o carnaval. Enquanto o mundo lá fora fala que o homem é Deus, que o corpo dele é Deus, nós falamos que só o Senhor é Deus. É você se afastando daquilo que Deus não se agrada. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou lutando. Eu preciso de dinheiro. Deus é dono da prata e do ouro, querido. A luta no reino espiritual é completamente diferente do que a luta no plano de vista carnal. Você não vai conseguir juntar o dinheiro que você precisa se Deus não for com você, se Deus não prover os recursos. Você nunca vai conseguir apagar uma mentira que disseram contra a tua vida, se Deus não trazer a verdade à tona assim, ó, para todo mundo ver. Amém? Teu esposo ou tua esposa, jovem, é o Senhor que vai trazer na tua mão. As contas no final do mês, querido, tua conta vai voltar para o azul. Mas é do Senhor a guerra. É isso que Davi falou. Toda a igreja vai ver, porque é isso que Deus quer mostrar. Deus não precisa de espada, Deus não precisa de lança, Deus não precisa que nós gritemos, nem briguemos. É dele a guerra. Se você crê, amanhã você vai acordar com a resposta de Deus. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus nos ama tanto, e às vezes nós queremos afastar a graça dele de nós. Quero que você se levante essa noite para receber essa graça na tua vida, querido.